De acordo com o diretor do projeto de implementação hidroelétrico de Pandancua, Carlos Nunes, que acompanhou a visita dos dois dirigentes à HCB este sábado, diz que o Grupo Banco Mundial vem com uma componente de empréstimo a longo prazo. Uma grande componente é financiamento nacional, são financiamentos de longo prazo, até porque este projeto, nós estamos a celebrar 50 anos da HCB, isso é demonstrativo que estes são projetos geracionais e são projetos transformativos. Em declarações à imprensa, Carlos Nunes disse que Pandancua vai adicionar valor no caminho que Moçambique está a seguir. E, portanto, Pandancua vai adicionar valor a este caminho que Moçambique está a seguir e que nós temos que, tecnicamente, acelerar e ter as parcerias adequadas.